Prontinho, gravando. Então, sistemas de exaustão e emissões. Primeiro, reduzir o ruído. Segundo, causar a perda mínima de potência. Terceiro, satisfazer as exigências no sentido do equipamento em si, a durabilidade, nível de vibração, etc., né? Tem as exigências mínimas a não ocasionar, não infligir, né, o resto do funcionamento, né, o funcionamento do restante do equipamento. Geometria externa compacta, quanto menor esse sistema de exaustão e de emissão ele for menor, assim, ele vai ficar melhor no sentido de custo e também área, né, de utilização. E nesse sentido, também, como toda parte da nossa engenharia envolve custo. Então, um baixo custo também no sistema de exaustão. Então, o melhor, com o menor custo possível. E o sistema de exaustão, ele tem duas fases. Ele tem a primeira fase, que é junto ali à câmara de combustão, né, que é a liberação dos gases de combustão. Então, depois se expande pelo coletor de descarga. E a fase 2, ao se movimentar o pistão, expulsa os gases queimados e é dentro já. Então, primeiro, ocorre a liberação dos gases, ou seja, a abertura da válvula e já há o escape dos gases ali de forma natural. O segundo, o ciclo do próprio pistão, voltando, né, dentro da câmara dele, voltando na segunda parte do ciclo, ele expulsa os gases de dentro da câmara de combustão. Thales, eu acho que eu confundi um pouco a questão da fase com o tempo do motor. A gente sabe que o motor, vamos pensar no motor 4 tempos. O motor 4 tempos, ele vai fazer o seguinte. Primeiro ele vai admitir, né? Ele admite o combustível, no sentido ele está abrindo a câmara, então está descendo. Então desceu, admitiu, então começa a subir, ele está comprimindo a misturar ar combustível. Acontece a explosão, no finzinho dessa compressão, né? E aí ele recua novamente. Nesse recuar, no recuar ali, é onde que acontece a explosão, né? Que empurra, ele tem a potência do motor. Beleza. Fecha-se o ciclo de funcionamento, de potência, né? Então, ele desceu, subiu e desceu. Aí, na próxima vez, ele vai subir, ele não vai estar admitindo, ele vai estar expulsando os gases. Nesse momento que ele está subindo pela segunda vez, aí ele está apenas expulsando os gases da combustão de dentro da câmara. Entendido? Sim. É isso? Se na verdade eu não compreendi, foram as fases mesmo. Ah, Você está explicando agora. Vamos ver aqui a continuação falando sobre elas. Nessa fase 1 aí, o processo de liberação idealizado assume-se pistão estacionário no ponto morto inferior. Então, é aquela que eu falei, naturalmente, né? Ele está falando aqui, ó, assume-se o pistão estacionário no ponto morto inferior. Ou seja, no momento que ocorre a explosão na câmara de combustão, o pistão desce e ele chega ao ponto morto inferior, ao ponto máximo ali que ele desce. E aí, esse processo de liberação começa. Então, abre-se a válvula de escape. Antes que o pistão inicie o curso de exaustão dos gases que escapam do cilindro, passa por uma expansão adiabática e reversível até a pressão atmosférica. Ou seja, de forma, igual eu falei, natural,
né? Apenas abre-se a válvula ali de escape, e aí, por variação de pressão, temperatura, tudo, esse gás é exaurido, né? Ele sai ali, acontece a exaustão dele ali, pela válvula, apenas de forma sem pressurizá-lo para fora, sem nada empurrar ele para fora. Nesse momento que o pistão está lá embaixo. Então, essa é a fase 1. O fluido vai sair da câmara de combustão de forma natural, de forma normal ali. Ele não vai ter nenhuma força empurrando ele, apenas a diferenciação de pressão entre a câmara, dentro da câmara de combustão, e fora, já no canal de início ali já do escapamento. A fase 2 é a partir desse ponto morto do pistão, que eu estou falando para você. Ó. Na fase 2, aí acontece a fase de expulsão mesmo. Então, a primeira, como o próprio nome diz, libera, só abre a válvula e está liberando. O gás já sai pela sua própria pressão, sua própria força ali. Na fase 2, aquela quantidade, aquele resíduo de gás que ficou, que não teve potência para sair ali, né, para não ter força para sair da câmara, e o pistão vai retornar expulsando esses gases. E aí ele relata que a velocidade do escoamento pode ser obtida pelo produto entre a velocidade do pistão e a área do pistão e da passagem da válvula. Ou seja, né, essa velocidade da expulsão desse gás ali de dentro, nada mais é que o pistão, a velocidade do pistão pelo volume que ele está sendo impulsionado e também o gargalo ali da saída, né? A abertura da válvula de escape. Ficou claro agora, Johanna? Mais ou menos, Thales. Qual é a dúvida ainda? Acho que a questão é a mistura de informação mesmo. Tempo com fase, eu acabo. Mas eu vou dar uma lida depois, não tem problema não. Espera só um minutinho. Ele rapidinho, a figura não ficou legal, mas é para tentar esclarecer isso aí. E ó, eu tenho aqui na primeira fase, como eu tinha falado, ele vai aspirar, ele vai admitir o mistura ar-combustível. Ele desce, e aí ele começa a subir de novo o pistão. Na hora que ele está subindo, comprimindo, acontece a centelha, mostrando aqui a centelha. Então, ele está subindo, aconteceu a explosão na hora que ele está finalizando a subida. E aí ele explode e ele desce de novo. Ele desce com a explosão. Na hora que ele desce com a explosão, desceu, chegou aqui ao final, chegou aqui no fundo da câmara, ele chega ao ponto morto inferior. Para que ele chega nesse ponto morto inferior, a válvula de escape aqui é aberta. Chegou aqui no ponto morto inferior. Ponto morto inferior. A válvula então, de escape é aberta. Aí, nessa fração de segunda que ele está no ponto morto inferior, acontece a primeira fase, liberação. Então, está lá no ponto morto e eu liberei o gás.
Essa é a fase de liberação. Abrir a válvula, simplesmente isso. Abriu a válvula, é a fase de liberação. A fase de exaustão, o pistão sobe novamente, expulsando todo esse fluido aqui de dentro. Esse gás aqui, esse gás da combustão que ficou aqui dentro da câmara. E ele expele, né, ele expulsa todo esse fluido para fora da câmara de combustão. Uma fase, simplesmente, a primeira fase, simplesmente, é a abertura da válvula no momento onde o pistão está lá no ponto morto inferior. Então, ele abre, e aí, pela variação de pressão, esse gás aqui ele já começa a sair, então tem a liberação. Thales, aí no caso seria o escape. Sim, a válvula de escape. Entendi. Aqui eu tenho a válvula de admissão e aqui eu tenho a válvula de escape, uma do lado do outro, a outra. Aqui no princípio eu abro a válvula de combustível, de admissão. Aqui depois aí ela fecha, depois que admite ela fecha, acontece a explosão e aí abre a válvula de escape. No momento que abre a válvula de escape, o pistão está lá embaixo no ponto morto, inferior. Esse momento é a primeira fase, é a fase de liberação. Abriu-se a válvula, aconteceu a fase de liberação, o pistão vai movimentar. O pistão vai estar se movimentando, vai subir e vai expulsar, né? Empurrando aqui, o gás de resíduo aqui, ele vai sair pela válvula de abertura. Então, tem esses dois momentos, abriu a válvula, liberação, movimento do pistão expulsando, fase de expulsão. Isso em fração de segundo, como a gente já viu lá nos cálculos anteriores, o tempo, né? Rotação, o tempo de subida desse pistão e tal, então são frações de segundo, né? Então, nesse sentido, uma fração de segundo lá, o pistão deu uma paradinha, uma mínima parada lá no ponto morto inferior, abriu a válvula, ela fica aberta, e o pistão vem depois empurrando, fazendo a segunda fase acontecer, a expulsão. Mas por que é tão junto e a gente separa em duas fases? Porque são dois comandos, né? Um comando para a válvula abrir e um outro comando, né, um movimento ali da biela, manivela, da rotação do motor, da expulsão do movimento do pistão para expulsar. Então, são dois equipamentos distintos, né, embora interligados, que têm que estar sincronizados. Então, acontece essa divisão aí de uma fase e outra fase. Acho que agora eu consegui compreender essa questão de fase. Ah, sim. Que bom. Na hora que eu for colocar lá o slide lá, eu vou colocar uma figurinha melhor ali. Vamos lá. E aí, nesse processo de liberação, acontece dessa seguinte forma aqui, ó. Aqui a gente está vendo a válvula, tá? A haste da válvula, saída do fluido e tudo mais aqui, tá? Então, vamos lá. Antes de escapar do cilindro quaisquer quantidade de gases, ΔN, então tá aqui o fluido aqui, né, antes de escapar, então eu tenho uma variação aqui, N, de quantidade de gases. Quando determinado volume, ΔV, então ele está dentro da câmara, acoplando o volume da câmara, né, de combustão, possui uma energia interna, uma energia U, em uma determinada temperatura. Então, nesse momento aqui, a válvula está fechadinha, tem o volume lá dentro da câmara, que tem uma energia e tem a temperatura. Os gases que permanecem no interior do cilindro, ao se expandirem, realizem trabalho. Então, o que acontece?
Na hora que esse gás vai sair, ele abre a válvula aqui, o gás vai sair, o que acontece? O gás não vai expandir, não vai ter uma variação de pressão. Então, nesse sentido, ocorre trabalho, porque ele vai sair de forma pressurizada aqui. Por isso, a fase de liberação. O gás sai ainda pressurizado, ele sai por uma variação de pressão, então ele sai realizando um trabalho, empurrando-os para fora do cilindro. Assim, ΔN ficará com energia 2. Então, a energia desses gases aí vai variar, né? Produziu o trabalho, então a energia variou. E realizará o trabalho P2 pelo volume 2, consequentemente empurrando os demais gases ao longo do coletor de gases. Continuando, considerando que toda energia cinética adquirida pelo elemento, a quantidade de gases, é dissipada por atritos em energia interna e que não ocorre transmissão de calor para o ambiente, a equação de energia aplicada a qualquer elemento de temperatura é dada pela expressão. O que é isso aqui? Falou coisa com coisa e não saiu nada. O que isso aqui está nos demonstrando? Aquele detalhe que eu falei, da liberação do gás. Liberou o gás, ele vai sair por uma variação de pressão. Então, essa variação de pressão é realizada, ela ocasiona um trabalho. E aí eu tenho uma energia antes, né, que eu tenho um gás aqui, uma quantidade de gás, numa determinada temperatura, numa determinada pressão, e aí ele expande, ele vai sair aqui empurrando, né? Sai empurrando o que tiver aqui, um resíduo ainda que está aqui no escapamento, ele sai empurrando porque ele está pressurizado. Ele sai empurrando, ele sai do ambiente aquecido e pressurizado e se expande. Então, ele vai mudar a sua energia, porque ele produziu um trabalho, então ele mudou a sua energia. Então, ele gerou uma outra energia. Como ele gerou uma outra energia, ele mudou o ambiente, ele está saindo para um outro ambiente, o escape aqui, ele vai estar em uma outra pressão, a pressão dele vai cair, logicamente, porque ele expandiu, né? Abriu-se aqui a válvula, ele está pressurizado, abriu e sai pressurizado, e aí ele expande, vai diminuir a pressão dele, e o volume dele, em consequência, aumenta, né? Se ele vai expandir, por isso que a pressão cai, e aí eu tenho um volume maior. Então, essa energia inicial mais o trabalho produzido é igual à energia final dele, mais a multiplicação da pressão pelo volume que ele chegou depois de ter expandido. Então, é uma análise termodinâmica do fluido, né, desse gás. Então, ele está energizado, vamos dizer assim, produz um trabalho, quando sai, ele está com energia menor, vamos dizer assim, só que a pressão e o volume vai compensar essa energia, né? Então, a pressão vai cair, logicamente, mas o volume vai aumentar consideravelmente. Continuando nesse processo, quando a gente tem uma quantidade de gás infinitamente pequena, que é basicamente o nosso caso, porque a câmara de combustão é pequena e vai ficar um resíduo muito pequeno, a gente tende a que o trabalho é também uma pressão vezes o volume que ele tem dentro da câmara de combustão. Então, em vez da gente ter uma integral ali pela
pelo trabalho, a gente simplifica tendo a pressão e o volume, né, da câmara de combustão, que é o mesmo que o trabalho nesse caso. Simplifica um pouco aqui a situação. Então, temos a energia do fluido, do gás ali, da quantidade de gás, a pressão e o volume da câmara de combustão. E aqui a energia que sobrou, né, a energia que o fluido permaneceu, a pressão 2 que ela ficou, e o volume, né, 2 já no escape do fluido, escape do sistema. Nesse sentido, a gente encontra que a entalpia total e a entalpia no instante da expansão, ela é igual, tá? Quando a gente tem essa entalpia, então, é semelhante, a gente cai, então, na teoria dos gases perfeitos, né? O cálculo dos gases perfeitos. Então, a gente tem uma variação de volume, produto da pressão pela variação de volume, igual à quantidade de gases pela sua constante temperatura, né? Então, também uma relação aqui importante nesse sentido, porque é uma situação termodinâmica onde eu tenho igualdade de temperatura, igualdade da entalpia. Uma situação isoentálpica. Aqui, agora falando um pouco da temperatura desses gases, a gente vê a curva, né, de queda dessa temperatura no momento do escape, né, pelo volume em si também. Então, conforme acontece o escape, essa temperatura cai. Fato, né, que a gente está com o gás pressurizado na câmara, quando acontece o escape ali, há uma expansão desse fluido, e essa temperatura vai cair, né, drasticamente ali. Mesmo assim, são temperaturas muito altas, né. Por isso, quando a gente trabalha com motores estacionários, né, eu estou falando em estacionários, principalmente os estacionários, a gente tem todo o isolamento térmico da parte de escape, né? Porque geralmente esses motores estacionários, o escape ali são acessíveis, né? São locais onde tem circulação de pessoas. Então a gente faz todo o isolamento térmico desse escape, por mais que a temperatura tenha essa queda, mas a gente está vendo aí, esse gráfico aqui está em Fahrenheit, é do livro, né? Está em Fahrenheit, mas está em 3.600 Fahrenheit aí. Então, temperatura alta pra caramba. Então, aqui, lembrando, entalpias iguais, considera-se que a fração dos gases do cilindro sofre expansão adiabática reversível. Isso. Os gases ali no cilindro, ele não tem... Ele perde a pressão em si, não vai ser perdida, né? Vai ter a variação de pressão, mas não é perdida. E aí, 80% dos gases são descarregados durante o processo de liberação. Nesse processo, nessa primeira fase, acontece já uma saída
80% dos gases só na liberação. Nesse sentido, voltando aqui no adiabático, pessoal, eu falei errado aqui. Estou voado aqui. A fração dos gases cilindros sofre expansão adiabática, no sentido aqui é temperatura, né? Adiabática é temperatura. Nesse sentido aqui, falando dentro do cilindro mesmo, na câmara de combustão, a expansão dele ali é adiabática, não tem a variação de temperatura no cilindro. Ele desconsidera as percas para o sistema, que são irrisórias, né? Temos ali um aquecimento muito alto dentro da câmara, então ele não considera o calor transmitido ao motor em si ali, que é pequeno em relação à temperatura que temos. Então, é uma expansão adiabática. Aqui falando, no processo, na primeira fase, acontece já a liberação de 80% por conta daquele detalhe que a gente falou, daquela variação de pressão em si, né, daquela expansão que ocorre. Então, 80% dos gases já sai, né, de uma forma pressurizada ali já. E aí, os outros 20% são expulsos pelo movimento do pistão. E aí, a gente tem a velocidade até 800 metros por segundo do escoamento da válvula de escape. Então, escoamento do fluido. Sim? Não sei se é só aqui, mas sua voz está chegando aqui no meu cortando. Você está falando e corta de uma vez. Não sei se o problema está na minha internet ou na conexão. Alguém mais está cortando aí? Às vezes acontece isso mesmo, tá? Não é a primeira aula que isso acontece. Mas é muito frequente que está acontecendo? Como é que tá? O meu aqui, quando você está explicando aí, do nada a sua voz some, de repente começa a falar de novo, aí vai cortando ela até voltar ao normal. Aí continua um pouco, depois continua de novo cortando. Para mim tá da mesma forma. Jefferson, você está aí presente, também está cortando? Tá cortando pouco, não tá muito não, mas bem pouco. Estranho, Às vezes falha. Estranho, vocês são os primeiros a falar sobre esse detalhe de todas as aulas que eu tenho ministrado. Não sei nem o que falar. Primeira vez que comentam esse detalhe. Mas se ficar não claro aí, pergunte, pessoal. Não tenho o que eu faço aqui para melhorar nesse sentido. A transmissão é normal no Teams, não tem variação de velocidade, nem ganho de qualidade, nem nada. A internet aqui, onde eu estou utilizando, não é uma internet de baixa velocidade, internet de boa velocidade, então não sei, vamos ver aí o que a gente pode fazer para melhorar. Vou comentar isso com os outros colegas para ver se está acontecendo isso. Vou perguntar nas outras aulas também. Não, tranquilo. Vai para entendendo. Mas deu dúvida aí, pergunta, a gente para, a gente fala mais com o passado, sei lá. Não, tranquilo, tá. Um dos problemas mais cruciais aí no sentido da exaustão é a contrapressão do fluido em si. Então, o sistema de escapamento, eles devem ser projetados de maneira a minimizar essa contrapressão.
O que é essa contrapressão? Vocês viram lá que na hora que libera os gases, eu já tenho 80% desses gases saindo pela válvula de expansão. Para onde vai? Vai para o escape. Ele é direcionado por uma tubulação. Ao ser direcionado nessa tubulação, ele vai fazer um percurso. Se eu tenho ali percursos cheio de curvas, cheio de ponto onde tem percas de carga, eu acabo gerando ali fluidos desacelerados, né? Ele vai sair numa pressão, sai ali 80% dos fluidos desse gás sai de uma vez, e de repente, daqui 3, 5 segundos que esse gás saiu, ele encontra uma resistência na sua saída. O que vai acontecer? Ele vai pressurizar o outro gás que está vindo atrás, né? Então tem uma contrapressão, uma pressão contrária, empurrando, segurando os gases ali que estariam saindo de forma livre do escape. Então o sistema de escapamento ele tem que ter uma simetria, um designer a minimizar essa contrapressão, diminuir as percas de cargas desse fluido, desse gás, né, desse escape. Então, eu tenho que ter esse cuidado de encaminhar de forma uniforme os gases pelo escape. Aí aqui tem só a critério, mais a critério de curiosidade, né, de visualizar duas figuras em si, figura A e figura B, o que acontece quando eu tenho essa contrapressão. Nessa figura A, a gente tem aqui a amplitude e a pressão desse fluido na saída. Então, pressão e amplitude do fluido na saída em relação ao comprimento do coletor de escape. Então, se eu tenho um coletor com comprimento A, eu tenho uma pressão muito alta e uma amplitude baixa. Assim vai invertendo conforme eu vou aumentando esse comprimento desse coletor. Então, amplitude e vibração, pressão e vibração. Então, se eu tenho um comprimento muito pequeno, eu tenho uma pressão muito alta e uma vibração muito baixa. Se eu tenho um comprimento muito grande, eu tenho uma pressão muito baixa, mas eu tenho uma vibração muito alta. Então, eu tenho que encontrar um equilíbrio entre isso, entre os dois extremos, né? Então, eu tenho que ter uma mínima vibração do fluido ali no escape, eu não posso ter eu tenho que ter uma pressão também equilibrada, eu não posso também ter uma pressão retornando. Que demonstra da mesma forma, só que aqui ela mostra a frequência, as frequências, né? A frequência da vibração em si aqui. Então, está mostrando a amplitude em si, mas a frequência dessa vibração. São semelhantes. Aqui
Falamos agora do ruído em si, onde tem esse primeiro gráfico aqui mostrando da onde vêm os ruídos do veículo em si. Isso aqui é experimental, né, testado e tal. Quando a gente tem um veículo em marcha lenta, parado, todo o ruído dele vem do sistema do motor em si, powertrain do motor, o funcionamento dele. Quando a gente tem um veículo até 110 km por hora, a gente tem a maior vibração em cima da rolagem. O motor diminui bastante, o escape é bem pequeno e o ruído da diminuição também. Quando a gente tem na aceleração máxima, o motor também tem um considerável ruído, e aqui está o escape. Ele aumenta bastante esse ruído. E aí a gente classifica como primárias e secundárias essas atenuações do ruído. Como primárias, elas estão ligadas a flutuações cíclicas da massa e de entropia das válvulas de emissão e de descarga, relacionadas às partes móveis, ou seja, ao funcionamento, né, do fluido ali. Então, quando a gente tem ali o escape do gás em si, né, essa movimentação do fluido em si, a admissão e a descarga dele, então a gente tem essa movimentação gera o ruído, e esse é o ruído primário classificado aqui. O ruído secundário está em relação ao escape, ao escapamento, dentro da tubulação já do escapamento em si. Aqui a gente tem lá dentro da admissão, dentro da câmara, combustão, na válvula de escape, e aqui a gente já tem dentro do escapamento em si, né? Então, saída direta ali pelo escape. E para atenuar os ruídos, a gente utiliza, né? Hoje é utilizado muffler, ou seja, aquele silenciador que a gente conhece nos escapamentos. E tem vários tipos de projetos, né, de atenuação de ruído. E o mais utilizado é esse estilo muffler, né, que ele faz a atenuação, né, dessa velocidade do fluido aí nesse espaço. Então, o gás ele vai saindo de forma mais lenta e vai absorvendo ali, nesse sentido, vai exaurindo, né, vai diminuindo, amenizando o efeito sonoro desse fluido dentro desse sistema, desse silenciadorzinho. Silenciador simples, eu tenho uma câmara dentro e ali eu vou ter uma circulação do fluido, de certa forma, fazendo um zigue-zague. A maioria das vezes sempre fazendo um zigue-zague. Por fim, as emissões, né? Emissões dos gases também é feita, né, nessa parte desse silenciador, desse muffler, né, que também tem essa função de reter ali os resíduos, né. Reter ele tem ali a função de minimizar a saída dos gases pesados, né, dos resíduos em si. Fazer uma filtragem do gás e
saindo. E aí a gente tem o catalisador ali junto ali a esse iniciador, né? E no caso do catalisador, ele tem a importância de chegar, reter, no caso, aí, até 70%, né, das partículas dos gases no escapamento. Nesse sentido, esse catalisador, com essa retenção e também a forma de segurar, pressurizar, né, a função toda balanceada que ele tem de controlar a saída ali, ele faz também a questão até de otimizar ali também a combustão, né, nesse sentido. Ele vai controlar a temperatura dentro do escape, ele controla a temperatura, controlando a temperatura do escape, essa temperatura vai estar ligada à câmara, então ela não vai ser resfriada, né? Então, tendo a temperatura ali, digamos, se eu tenho um escape ali ligado à câmara de combustão, se o escape se resfriar demais, eu tenho um resfriamento da câmara também. Então, o catalisador faz esse controle também da temperatura. Então, aqui, né, nesse momento desse escape aqui, onde entra o sensor que a gente pesquisou lá, né, o sensor de saída, né, muitos chamam de sonda lambda, onde vai fazer a leitura, né, desses gases, onde ele vai ver o consumo do combustível e do ar combustível, a porcentagem, né, do combustível queimado. E ele faz essa leitura e remete, né, ao sistema eletrônico a porcentagem de combustível e ar, controlando, assim, a melhor queima do ar, do combustível ao ar, né, dessa mistura. Thales, nos carros atuais, quando a gente leva carro na oficina, hoje é muito popular o uso do famoso aparelho. Né? Algumas oficinas cobram a passagem desse aparelho, outras dizem que não cobre e cobra depois no fechamento do orçamento, sejamos sinceros. Eu passei por um problema referente à sonda lambda, né? O aparelho acusou que era a sonda foi trocada, beleza. Eu andei, dizer, 20, 30 quilômetros no carro, deu lá inspeção novamente, levei em outro mecânico, não, isso aqui é o catalisador. Qual é o vínculo? Como que eles conseguem chegar através desse aparelho? Desculpa, Johanna, mas eu não entendi o início. O que é que deu o problema? Que deu... No primeiro momento, apareceu luz de inspeção. No segundo momento, apareceu no painel que era a injeção eletrônica. No aparelho, acusou sonda lambda. Eu troquei a sonda lambda. Beleza, eles reiniciam o painel e desligam aquela luz de inspeção, desliga tudo. Eu andei cerca de 20, 30 quilômetros no carro e reapareceu ambas as luzes. Só que, ao passar novamente o aparelho em outra oficina mecânica, não, agora é o catalisador. Seu problema nunca esteve na sonda lambda. Então, é o detalhe. Aí é o detalhe porque esse aparelho, ele acusa o defeito em si. O que é o defeito? O defeito é a leitura ou a alimentação. A alimentação não está sendo coerente. Primeiro item que é observado é essa sonda lambda, que é o nosso sensor de retorno ali do escape. É o sensor onde vai fazer a leitura do escape, do gás que saiu, a quantidade de combustível, a queima ideal, a queima ideal. Quando se faz a leitura que deu na injeção lá, que é um problema nesse sentido do escape, então, o primeiro fato é a sonda, que ela é mais suscetível a um erro, é um equipamento eletrônico. Ela é mais simples, né, mais fácil de ter um erro.
Mas aí, no seu caso, você teve a infelicidade de não ser a sonda lambda, e sim o catalisador. O catalisador, é o que ele estava falando, ele é um filtro em si, onde ele vai reter ali, né, substâncias, o particulado desse gás, né, no escapamento, em cerca de, está falando aqui, cerca de 70%, tá? E aí, ele fazendo essa retenção desse particulado, ele está fazendo uma segurança de emissão, tá? Então, o catalisador, ele é um elemento de controle de emissão de gases. Vamos dizer que é um elemento filtrante. Isso, ele é um filtro ali, ele é um eco, né? Ele é um elemento ecológico do veículo, tá? Então, nesse sentido, Então, quando ele faz... Oi? No resultado final da história, o segundo mecânico olhou para mim e falou: não, pode andar no seu carro normal, porque isso aí não vai te influenciar em nada. Só que o meu carro tá andando igual aquele carro potente, sabe? Faz uma barulheira danada. Então, é porque, vamos lá, vou chegar nesse ponto aí. Primeiro, então ele retém esses gases, ele faz essa filtragem. Quando ele faz essa filtragem, aí a sonda lambda faz a leitura ideal, certo? Ela vai fazer uma leitura. Quando essa filtragem não está legal, essa sonda lambda, ela vai fazer uma leitura não tão ajustada. Ela vai ter interferência na leitura da sonda lambda, porque não tá sendo filtrado, aí eu tenho retorno de gases, em vez dele filtrar, ele pode estar retendo, porque ele o filtro já está sujo, então ele está pressurizando ali, então eu tenho retorno de fluidos, além de passar mais fluido do que eu devia, e também ele pode estar segurando o fluido, a gás de escape, ele pode estar pressurizando ali, né? A sonda lambda acaba fazendo a leitura errada. Nesse caso que você está falando aí, que está fazendo muito barulho, é por esse fato. Se você pega aqui, no sentido aqui, o muffler e o catalisador, os dois têm a mesma função, os dois estão ali ligados um ao outro. Tá? Então, quando a gente fala de catalisador e silenciador, o muffler em si, é o mesmo equipamento. Então, tem um equipamento dentro do outro. Eu tenho um equipamento filtrante e um equipamento silenciador. É o mesmo. Então, quando está deteriorado ali o catalisador ou o silenciador, é o mesmo equipamento que a gente está se referindo, praticamente. Então, hoje, praticamente, vem junto o catalisador com o silenciador. Antigamente, eu tinha dois aparelhinhos. Se você pegar os veículos, alguns veículos aí para trás, eu tinha dois tamborzinhos ali, no fim do escapamento. Um era o catalisador e o outro silenciador. E também, muitos nem tinham, né? Tinham só o silenciador, não tinha tanta função catalisador, né, antigamente. Então, hoje é um equipamento só, ali o catalisador e o silenciador. Ô, Thales, então a melhor solução ali no caso, provavelmente pelo ano do veículo, seria trocar o escapamento inteiro. Como é que é? Desculpa? Então, no caso, pelo ano do veículo, vai ser unificado ambas as partes. Portanto, eu vou precisar trocar o escapamento inteiro para resolver o problema. Seria o ideal. A gente tem manuais de veículos, a gente tem também falando, e
a gente tem no manual falando que a troca do escapamento, do conjunto de escape, ela é comumente agora eu não estou me recordando aqui, mas se eu não estiver enganado, é 120 mil quilômetros. Quem troca escapamento por vencer a quilometragem? Ninguém. Mas é um detalhe que a gente não faz por conta de economia, lógico, mas ele deveria ser trocado em uma quilometragem. O meu não chegou até lá, não cheguei nem na metade praticamente disso aí. Tem alguma coisa errada. Seu carro tem quantos mil quilômetros? 87. 87? Talvez não é 120, né? Talvez, sei lá. Mas também essa questão de quilometragem também é muito relativa. Depende do veículo. Deixa eu corrigir um detalhe aqui que eu estou falando, catalisador e silenciador. Realmente são dois equipamentos separados ainda, tá? Então, sempre foi separado. Então, a gente consegue identificar os dois separadamente. Eu pensei que eu teria meio defasado aqui, eu tive a informação errada aqui. Aqui, ó. E tem, então, um tubo coletor aqui. Então, nesse ponto aqui, recapitulando lá, é o cálculo da contrapressão, tá? A gente tem que ter o cuidado nesse sentido. Esse tubo coletor aqui, que é aonde a gente pode ter a contrapressão, pode atrapalhar o fluido. Aqui está o catalisador. Então, esse catalisador aqui vai fazer a filtragem ele faz a filtragem do fluido. Aí, igual eu falei, como falei da questão, ele pode filtrando, ele pode não estar filtrando e passa resíduo, ou ele pode estar não filtrando e já está meio que, vamos dizer, entupido e causando já uma pressurização aqui. E aí já começa a atrapalhar um pouco o funcionamento. E a sonda lambda, aí, ó, essa figurinha aqui de baixo, mostrando ela do lado do catalisador. Certo? Então, se o catalisador não está em perfeito funcionamento, ele não vai filtrar e a sonda lambda vai fazer a leitura errada. Certo? E vai fazer, vou pegar até uma outra figurinha aqui melhor aqui. Mostrar que depois. Então, aqui, ó, a sonda lambda vem depois do catalisador em si, né? Então, tem um sensor antes e um sensor depois. Ó, vou ler. Vai fazer a leitura antes do catalisador, também está mostrando, ó, um antes do catalisador e outro depois. Um antes do catalisador, outro depois do catalisador. Ele vai fazer essa comparação do fluido também. E aí depois o silenciador. Então, quando a gente fala, então, desse catalisador, ele é o filtrante. Silenciador, o muffler, ele vai fazer o sistema de silenciador.
E aí a gente tem também, no caso aqui, esse exemplo aqui desse veículo, tem 2 silenciadores, né? Também pode ser comum. Clara a situação aí agora, Johanna, desse detalhe? Acho que meu caso não tá muito bom, não, tá? Seu caso não está muito bom. É menos de R$ 200, acho que não fica, não. Quando... Aí é o detalhe de você pôr na balança. Como já falou que tem que trocar o catalisador e tal, verifica o valor do escapamento. O escapamento do seu veículo não deve ser tão caro. O veículo você falou que é um Gol? Ah, é Gol, tô tranquila nesse sentido. Então, o escapamento, ele completo, ele não é caro, não. Mas verifica. Pega uma segunda opinião. Mecânica também, a gente não pode ir muito pelo que falam, não. Tem que ter também a sensatez também do veículo. Certo? Bom, esse aqui é o exercício do livro mesmo. Tá? Coloquei aqui para a gente verificar. Aqui esse primeiro exercício ele fala daqueles requisitos básicos do sistema. Que a gente comentou nos primeiros slides lá. O que é que o sistema tem que atender? Né? São 5 elementos, né? Primeiro, ruído, não diminuir a potência, durabilidade do sistema, geometria compacta, baixo custo, e o outro aqui agora, qual que é? O outro eu esqueci. É o ruído, geometria compacta, medida mínima de potência, durabilidade e tal, e baixo custo. Eu falei os 5. Na verdade, eu contei errado aqui. Então, a gente observando, redução do ruído, perda mínima de potência e durabilidade. Então, a alternativa correta é a letra A. Está errado porque a redução do consumo de combustível não está ligado ao escape, embora a gente tenha lá no escape o sensor da sonda lambda, mas não é do escape em si, ela é um sensor que está no escape, mas não é no sistema escape. Aqui a geometria amplificada está errada. Aqui, o ganho mínimo de potência não é ganho, né? É uma perda mínima, não vai fazer ganhar potência, ela quer diminuir, não deixar perder. E aqui também a geometria amplificada. Então, todas as outras têm um item errado. Certo? Ó, só vocês dois, como se diz, velhos guerreiros, corajosos,